E aí, minha galera do Facebook, e aí, minha galera do YouTube, tudo bem? Eu sou Paulo Machado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos aqui no Distrito Federal e também criador do programa Tropa da Aprovação, que é um programa que prepara pessoas para passar em concurso público de todo o país e que, aliás, vai abrir as inscrições no próximo dia 6 de junho. Fique ligado. Mas eu estou aqui, galera, para gravar o quarto dia consecutivo de resolução de exercícios. Para você que não sabe, eu estou numa semana gratuita de resolução de exercícios. Começou na segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 29 de maio. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas só para você se situar no tempo. Pois é, galera, hoje mais um dia de resolução de exercícios. Ó, um pouquinho antes da resolução de exercícios, deixe eu te dar a oportunidade de participar talvez de um dos maiores eventos que já aconteceu sobre concurso público nesse país. Olha só, vou jogar na tela para você, coloca na tela, safadão. Ó, primeiro workshop nacional da Tropa da Aprovação. Galera, na semana que vem, acredite você ou não, todos os dias da semana você vai receber um vídeo no seu e-mail com dicas de como passar em concurso público. Ó, vai ter um dia comigo, o professor Paulo Machado, esse que eu acabo de circular. Ó, vai ter um dia com a professora Flávia Rita, diretamente de Belo Horizonte, ela que é uma das, talvez, a mulher mais famosa lecionando português nesse país. Professor Júnior Vieira, um dos grandes feras do direito constitucional desse Brasil, sem dúvida, um dos 5 maiores professores de direito constitucional desse país. Professor Emerson Caetano, professor de direito administrativo, uma sumidade no Distrito Federal nessa matéria e aprovado em mais de 15 concursos públicos. Ó, professor Eliezer é aprovado em mais de 10 concursos públicos, atualmente servidor da Câmara dos Deputados. Professor Carlos Alfama, primeiro colocado para policial legislativo do Senado Federal, com 9 pontos de vantagem para o segundo colocado. E além desses aí, não está na foto, mas vai participar também um amigo meu chamado Maxwell Paris. Ele que foi um dos 3 primeiros colocados no concurso para tabelião do estado do Ceará. É isso aí, meu querido. 7 dias, 7 professores, 7 sacadas incríveis para você passar em concurso. E sabe quanto você paga para participar? Nada. O evento é 100% online e 100% gratuito. Para você participar, vai ter um link aqui em cima se você estiver no Facebook ou aqui embaixo se você estiver no YouTube. Ei! Tá esperando o quê para cadastrar o seu e-mail? Cadastra o seu e-mail, meu filho. Convide os amigos. Marca eles aqui nessa postagem. Marca eles para todo mundo participar. Beleza? Galera, então, enquanto a semana do Tropa da Aprovação, que é o pré-lançamento para minha próxima turma, enquanto ela não chega, vamos de semana gratuita de resolução de exercícios. Põe na tela, safadão! Olha aí, galera. Questão número 33, dando sequência à nossa resolução. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá exercer cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. E aí? Me põe na tela aqui, safadão. Deixa eu olhar para essa galera. Ei, sai do WhatsApp, sai do Facebook, concentra comigo aqui, porque hoje é dia de você se preparar para alcançar os seus sonhos. Galera, seguinte, essa questão está correta. Correta por quê? Você precisa lembrar, para acertar essa questão, dos cargos privativos de brasileiros natos. E esses cargos estão inscritos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Isso mesmo, artigo 12, parágrafo 3º. E para você lembrar de todos os cargos privativos de brasileiros natos, eu tenho um esqueminha para você. Talvez você já saiba, talvez não, mas pelo menos serve para você fazer uma revisão, ok? E o esquema é mp3.com.6. Põe na tela, safadão. Deixa eu colocar no esquema pra galera. Olha aqui, ó. Se liga. Ó. mp3.com.6. Ó, M de ministro do STF. O outro M de ministro da Defesa. E esse P3, galera, que acaba virando P4, ó,
presidente da República e vice. Presidente da Câmara e presidente do Senado. Tudo bem. O C aqui é de carreira, fala para mim, diplomática. O O é de oficial das Forças Armadas. E esses 6 aqui, ó, se liga, 6 vagas reservadas para cidadãos brasileiros natos no Conselho da República. Beleza. Ó, olha para mim aqui. Queridão, se ligue no movimento. Lá no Conselho da República, porque os outros cargos aí você já sabe, né? Lá no Conselho da República, você vai encontrar 14 membros. O vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça. Além disso, você vai encontrar lá 6 cidadãos, olha só, você vai encontrar lá, além desses indivíduos, 6 cidadãos que precisam ser necessariamente brasileiros natos. Beleza? Então, preste atenção comigo, ó. Nós vamos ter lá o vice-presidente da República, nós vamos ter lá o presidente da Câmara, nós vamos ter lá o presidente do Senado, nós vamos ter lá o ministro da Justiça, nós vamos ter os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, o que dá mais 4 pessoas, e nós vamos ter os 6 cidadãos que são brasileiros, que devem ser necessariamente brasileiros natos. Então conta comigo, ó, põe na tela aí, safadão. Põe na tela. Ó, nós vamos ter lá no Conselho da República, vai ter o vice-presidente da República, vai ter o presidente da Câmara, vai ter o presidente do Senado Federal e vai ter também os líderes da maioria da Câmara e do Senado e os líderes da minoria, tanto da Câmara como do Senado. E além desses, eu vou ter lá também 6 cidadãos. Então preste atenção. Vice-presidente 1, presidente da Câmara 2, presidente do Senado 3. Líderes da maioria da Câmara e do Senado, da minoria da Câmara e do Senado, mais 4. Então se ligue no movimento. E além disso, nós vamos ter também aqui o ministro da Justiça. Tudo bem. Então, ó, ministro da Justiça 1, vice-presidente 2, presidente da Câmara 3, presidente do Senado 4. Mais 4 aqui com os líderes 8. Mais 6, 14. Perfeito? E lógico que quando estiver reunido, o presidente vai estar lá para receber o conselho. Afinal de contas, o Conselho da República serve para aconselhar o presidente. Galera, o que acontece? Para ser ministro da Justiça, não precisa ser brasileiro nato. Então, no Conselho da República, é possível que eu tenha brasileiro naturalizado. Mas para ser vice-presidente tem que ser nato, presidente da Câmara tem que ser nato, para ser presidente do Senado tem que ser nato. Para ser líder da maioria ou da minoria da Câmara e do Senado, não precisa ser nato. Ok? Então, é possível o brasileiro naturalizado no Conselho da República? É possível, na condição de ministro da Justiça e na condição de líder da maioria ou da minoria da Câmara e do Senado. Agora, veja, para ser cidadão precisa ser brasileiro nato? Não, não precisa ser brasileiro nato. Agora, olhe para mim aqui, ó. Para ser cidadão não precisa ser brasileiro nato, isso é verdade. Mas a Constituição diz que esses cidadãos que vão participar do Conselho da República, artigo 89, inciso 7, eles precisam ser brasileiros natos. Então a Constituição fez uma distinção entre brasileiro nato e naturalizado para efeito de ocupar a vaga de cidadão no Conselho da República. Isso você tem que saber. Perfeito? Agora, além disso, eu te ensinei que é possível a presença de brasileiro naturalizado no Conselho da República, na condição de ministro da Justiça ou na condição de líder da maioria ou da minoria, seja da Câmara ou do Senado. É importante que a gente diga isso, porque quando eu digo 6 vagas reservadas para cidadãos no Conselho da República, tem gente que fica com a impressão que todo o Conselho da República é privativo de brasileiro nato, e não é.
Na verdade, o fato de estar no Conselho da República não faz com que você necessariamente tenha que ser nato. Agora, se você for participar na condição de vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, você tem que ser nato, porque o artigo 12, parágrafo 3º diz isso. Se você vai participar na condição de líder da maioria ou da minoria da Câmara e do Senado, você não precisa ser nato, porque em nenhum lugar está sendo feita essa exigência. Como ministro da Justiça, mesma coisa, você não precisa ser brasileiro nato. E também não precisaria como cidadão. Mas o artigo 89, inciso 7, expressamente foi lá e disse, ó, para ocupar essa vaga aqui de cidadão, tem que ser cidadão brasileiro nato. Logo, brasileiro naturalizado não pode e, consequentemente, português equiparado também não. Se ligou no movimento, pelotão? Vamos avançar para... Ah, voltando aqui, ó, pode deixar na tela, isso aí mesmo, pode deixar aí mesmo, safadão. Olha só, galera, agora justificando a questão aqui, ó, justificando a questão, só para vocês ficarem ligadões no movimento, olha só. A questão diz, cidadão português que legalmente adquira nacionalidade não poderá exercer o cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Verdade. Muito embora, pessoal, o chefe da carreira diplomática seja o ministro das Relações Exteriores, talvez muitos aí não sabiam, né? O ministro das Relações Exteriores, para quem não sabe, ele é o chefe da carreira diplomática. Só que esse cargo de ministro das Relações Exteriores, ele não é cargo de carreira, ele é um cargo de indicação puramente política, que está exercida atualmente pelo José Serra, né? Galera, então se liga no movimento, tá? Porque o chefe da carreira diplomática, pode voltar para mim, o chefe da carreira diplomática, ele não precisa ser brasileiro nato. Mas todos os cargos de carreira, da carreira diplomática, precisam ser exercidos por brasileiros natos. Então, questão correta. Vamos para a próxima questão, safadão, agora sim. Olha a 34. Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense, ó, formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil e durante a prestação desse serviço tiver um filho em território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na Constituição, será brasileiro nato. Verdadeiro ou falso? Olhe para mim aqui, olhe nos meus olhos e me diga, verdadeiro ou falso? Galera, questão? E aí, a situação é a seguinte, ó, o Lionel Messi, que é argentino, e a Alanis Morissette, que é canadense, estão casados. E os dois casados foram contratados pelo Uruguai para que eles possam trabalhar no Brasil. Se o filho do Messi e da Morissette, os dois que estão aqui a serviço do Uruguai, aqui nascer, esse moleque será brasileiro nato? Sim ou não? Sim, galera, porque para se livrar da nacionalidade brasileira tendo nascido aqui, não basta ter pai e mãe estrangeiros. Pelo menos um tem que estar a serviço. Aí alguém vai dizer assim, ué, Paulo, mas os dois estão a serviço. Sim, galera, mas deixa eu completar. A serviço de seu país. Ou o Messi tinha que estar a serviço da Argentina, ou a Morissette tinha que estar a serviço do Canadá. Portanto, o moleque aqui nascido é brasileiro nato. Para nascer aqui e se livrar da nacionalidade brasileira, só se pai e mãe forem estrangeiros e pelo menos um desses dois estrangeiros estiver a serviço de seu país, ok? Ainda que ele seja, por exemplo, vamos imaginar que esse argentino fosse naturalizado no Uruguai. Nesse caso, ele estaria a serviço de seu país, mesmo que via naturalização. Ok? Então, galera, vamos para a próxima questão. 35. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, olha aí, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China, quando Victor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Victor será considerado brasileiro nato. Verdadeiro ou falso? E aí me responda. Verdadeiro, galera. Pode vir para mim, safadão. Galera, se liga no movimento, ó. Se o filho de brasileiro nasce no exterior quando este está a serviço, nós já vimos no vídeo de ontem que ele é considerado brasileiro o quê? Nato. Brasileiro nato, galera. Então, muito cuidado com isso, hein? Ó, a Ana, ela é casada com um cidadão russo, só que ela estava ocupando o posto diplomático brasileiro na China quando o Victor, filho do casal, nasceu. Portanto, esse moleque é brasileiro nato
independentemente, inclusive, dele ser registrado na embaixada ou no consulado. Mesmo que não se faça o registro dele, no momento do nascimento, ele já se torna brasileiro nato, porque nós combinamos aí o critério do ius sanguinis com o serviço prestado ao Brasil. Se ligou no movimento, pelotão? Então vamos comigo para a próxima questão, porque a 35 ficou correta. Vamos falar agora, ó, de direitos políticos e também de partidos políticos. Galera, 36. O regime político adotado na Constituição Federal caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito em que se conjuga o princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Galera, e aí? O regime político adotado na Constituição, ele caracteriza a República como um Estado democrático, sim ou não? Sim. Em que se conjuga o princípio representativo com a participação direta do povo por meio do voto, do plebiscito, por meio do referendo, por meio da iniciativa popular, sim ou não? Sem dúvida alguma. Sempre lembrando, galera, ó, o seguinte, voto não precisa de explicação, né, pessoal? Me parece, é o ato de você ir lá e dizer se você concorda, com determinada decisão que está sendo perguntada em plebiscito ou em referendo, ou pode ser também nas eleições. Se você estiver falando de plebiscito, cuidado para você não confundir com referendo. Porque o plebiscito, assim como o referendo, são formas de consulta popular. Só que o plebiscito é uma consulta prévia, enquanto o referendo é uma consulta posterior. Beleza? Então, muito cuidado com isso. E não confunda essas coisas com a iniciativa popular, que é a que está prevista, pelo menos em nível federal, no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. E aí, iniciativa popular, você tem que lembrar de 153. Traz pra tela aqui, vem pra mim, ô safadão. Galerinha, ó, 1, 5, 3, pra ficar legal. Não é assim a música do Naldo? 1, 5, 3, pra ficar legal. Não é assim não? Eu transformei essa música pra eu lembrar sempre da iniciativa popular, porque ela é 153. Ó, tem que ser 1% do eleitorado nacional assinando o projeto, o pedido para que o Poder Legislativo vote o projeto de lei, ok? Iniciativa popular depende de 1% do eleitorado nacional participando, o que hoje dá mais de 1 milhão de assinaturas, ok? Tudo bem, mas esse 1%, ó, se liga, 153, não é? Esse 1% tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados diferentes, ou então 4 estados e o DF. 5 estados diferentes precisam estar participando. Porque senão é fácil, né? Eu pego 2 milhões de assinaturas em São Paulo, uma no Rio, uma no estado do Amazonas, uma no estado de Roraima, uma no estado do Piauí, uma no Distrito Federal e pronto. Não. Aí, senhores, se liga, além de 1% do eleitorado nacional e além de estar distribuído em pelo menos 5 estados, cada um desses 5 estados tem que estar mandando pelo menos 3/10, que é muito pouco, né? 3/10% dos seus eleitores como participantes. Do contrário, não teremos iniciativa popular. Se ligou? E veja, no caso da iniciativa popular de lei, os cidadãos não estarão fazendo a lei, eles estarão apresentando um projeto que deverá ser votado inicialmente na Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado Federal e dependerá de sanção ou veto. Ok? Então, plebiscito, consulta prévia, referendo, consulta posterior, iniciativa popular, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados e cada um participando com pelo menos 3/10% dos seus eleitores. Ok, galera? Se liga no movimento, aqui é conteúdo, queridão. Vamos lá, questão 37, porque a 36 ficou correta. Vamos lá. O analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar. Galera, analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar. E aí, me responda no confortinho da sua casa aí, onde você está assistindo esse vídeo. E aí, galera, o analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar, sim ou não? Verdadeiro. Galera, lembre-se que o analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser votado. Não pode ser votado. Então, traz para mim aqui, Salvadão, se liga no movimento, porque eu vou lhe explicar o seguinte. Ó,
Todo aquele que tem capacidade eleitoral passiva tem capacidade eleitoral ativa, mas nem todo aquele que tem capacidade eleitoral ativa tem capacidade eleitoral passiva. Acabamos de ver. Veja, o analfabeto ele pode votar, mas não pode ser votado. O moleque com 16 anos de idade, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Tá me entendendo, queridão? Então é para isso que você precisa ficar ligado. Você precisa ficar atento. Nem todo aquele que vota pode ser votado, mas todo que pode ser votado, ele pode votar. Se ligou? Perfeito? Então vamos para a próxima questão. Questão 38. Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e a influência nas decisões públicas. E aí, galera? Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e influência das decisões. Verdadeiro ou falso, galera? Fala pra mim. E aí? O tempo tá passando? Fala pra mim. Falso, galera. Por causa da expressão todos os brasileiros. Olha aqui, ó. A expressão todos os brasileiros. Olhe para mim aqui, pelotão. Se ligue no movimento. Ó. Deixa eu falar um trem para você. Todos os brasileiros é muita gente. Se ele falasse todos os cidadãos, eu ainda ficaria na dúvida. Mas, galerinha, todos os brasileiros ficou errado. Porque, por exemplo, o meu filho, Paulo Machado Filho, 7 anos de idade, ele não exerce os direitos políticos, pessoal. Pelo menos na concepção que ficou consagrada, principalmente a partir de José Afonso da Silva, onde direitos políticos significam basicamente direito de votar e de ser votado. Eu sei que numa acepção mais aberta da expressão, não seria só isso, mas para efeito de prova, direito de votar e direito de ser votado é só a partir dos 16 anos de idade, então não dá para dizer que todos os brasileiros exerceriam os direitos políticos livremente, porque isso não acontece, perfeito? Portanto, questão errada, meu querido! Vamos para a próxima! Questão errada, né? 39. A norma constitucional que consagra o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual fundamental do cidadão eleitor. E aí? Fala pra mim. Artigo 16. A norma constitucional que consagra o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual fundamental do cidadão eleitor. Traz pra mim, safadão. Deixa eu falar com essa galera. Deixa eu olhar no olho. E aí? A Constituição do artigo 16 diz: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra antes de 1 ano da data de sua vigência. Deixa eu falar um trem pra você. Essa norma é tão sagrada que, segundo o Supremo, ela é, na verdade, um verdadeiro direito individual do cidadão eleitor. E não pode ser retirada, portanto, da Constituição, é cláusula pétrea. É cláusula pétrea. É cláusula pétrea porque afigura-se como um verdadeiro direito individual. Se é direito individual, está lá no rol das cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º. Fique ligado no movimento, ok? Aliás, a questão está certa, né? Aliás, deixa eu só lembrar para você quais são as cláusulas pétreas. Põe na tela aí, safadão. Olha só. Eu vou escrever aqui e você vai ler aí na sua casa. Olha só. Cláusulas pétreas. Você vai lembrar assim, ó. Aí, ó. Pronto. Cláusulas pétreas. Leia aí, leia em voz alta. Leia em voz alta. O pessoal do estúdio aqui tá lendo. Olha aí, galera, ó. FODIVOSE. Deu uma lida aí que você vai lembrar das cláusulas pétreas. Olha só, galera, esse FO é para lembrar de forma federativa de Estado. Esse DI é para lembrar de direitos e garantias individuais. O VO é para você lembrar de voto direto, secreto, universal e periódico. E o SE é para você lembrar de separação dos poderes. Então, FODI você é para você lembrar de quais são as cláusulas pétreas. Isso está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Perfeito? Vamos para a próxima questão. 40, galera. Ó, o direito de antena previsto pela Constituição Federal assegura aos partidos políticos a propaganda partidária mediante acesso gratuito ao rádio,
e a televisão na forma da lei. Fala para mim, você que está na sua casa, questão verdadeira ou falsa. E aí, traz pra tela aqui, pelotão. Ô, safadão. Você que tá me assistindo aí, diga pra mim. Como é que funciona essa parada, galera? Como é que é? Direito de antena, talvez você nunca tivesse ouvido essa expressão, né? Mas lá no direito eleitoral é muito comum a utilização dessa expressão. E aí, galera, quero dizer uma coisa para você. Sim, o direito de antena, ele traduz exatamente isso. Ele está previsto na Constituição, não de forma expressa, esse nome, né, antena, mas ele consiste exatamente no que diz a questão aqui, ó. Ele assegura aos partidos políticos a propaganda partidária mediante acesso gratuito ao rádio e à televisão. É exatamente isso que assegura o direito de antena, portanto a questão está correta. Ok? É isso aí. Próxima questão, 41. Suponha que José é casado com Miriam e prefeito de um município brasileiro venha a falecer 2 anos após ter sido eleito. Nessa situação, Miriam pode se candidatar e se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido nas eleições seguintes ao falecimento. Ok? Vem para mim aqui, vem para mim. Queridos, a situação é muito simples. Vamos imaginar aqui no Distrito Federal, você que não é do Distrito Federal, deixa eu lhe alertar. Agora, em 2016, nós temos como governador Hollenberg. E ele está no 2º ano de seu mandato. Ele começou em 2015, 1º de janeiro, está no 2º ano, 2016. É como se fosse essa situação da questão. Imaginando que Hollenberg, só para ficar mais fácil, morresse, eu pergunto, a viúva poderia se candidatar em 2018? Sem dúvida, pessoal. Na verdade, mesmo que ele tivesse vivo, seria possível ele se candidatar, seria possível que ela se candidatasse se, por exemplo, ele renunciar 6 meses antes das eleições. Meu amigo. Inclusive no caso Rosinha e Garotinho, isso aconteceu. Gente, e aí o Supremo, TSE, interpretaram da seguinte forma: a eleição da esposa, nesse caso, é como se fosse a reeleição, daquele camarada. Então veja, o Garotinho foi eleito, exerceu seu cargo de governador, e aí depois quem foi eleito logo na sequência foi a sua mulher. Só que, lógico, ficou bem claro que ele não poderia depois disputar a eleição após o mandato da Rosinha Garotinho. Mesma coisa seria aqui no DF. A mulher do Hollenberg poderia ser eleita, sem dúvida alguma, mas não poderia ser reeleita, porque esse mandato dela já seria considerado uma continuação do mandato do Rodrigo Hollenberg. Se ligou no movimento? Ó, sempre lembrando, falei, mas deixa eu enfatizar, que a regra da inelegibilidade reflexa, ela atinge cônjuge e parentes até 2º grau, mas tem um detalhe, tem 2 exceções. Se o cônjuge ou se o parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, ele pode. Então, por exemplo, se a mulher do Hollenberg já fosse deputada distrital, se ela já fosse deputada distrital a essa altura, ela poderia disputar a reeleição mesmo que ele não renunciasse. Beleza? Ficou claro? Ou então, pessoal, se o Hollenberg renunciar 6 meses antes das eleições, aí seria possível a eleição de seu cônjuge ou de seus parentes até 2º grau. Se ligou no movimento? Se for presidente, causa inelegibilidade, reflexo em todo o país. Se for governador do DF, só no DF. Se for prefeito de Lusiânia, só no município de Lusiânia. Ok? Então vamos para a questão número 42. Estamos quase encerrando o nosso 4º dia gratuito de resolução de exercícios. Vamos com mais essa e eu encerro. Caso seja publicado e passe a viger em fevereiro de 2018, lei que altere o processo eleitoral poderá ser aplicada a pleito eletivo que ocorre em outubro desse mesmo ano. Já fizemos uma dessa hoje, né, galera? Desse mesmo ano. Falso, né, galera? Super falso, porque feriria o princípio da anterioridade eleitoral, que nós, inclusive, já aprendemos hoje, que é cláusula pétrea, esse princípio que está lá no artigo 16 da Constituição Federal. Se ligou no movimento, vem comigo, vem pra tela, safadão. Galerinha, então, pois hoje então foi o 4º dia da nossa sequência insana de resolução gratuita de exercícios. Eu estou quase encerrando, mas deixa eu só dar um recado para quem não acompanhou lá no início. Vou falar aqui no final rapidamente, ó. Semana que vem, na segunda-feira, vai começar aqui o primeiro workshop, primeiro congresso nacional da Tropa da Aprovação.
há alguns meses eu criei um programa para preparar candidatos para concurso público. Galerinha, e eu vou agora lançar a segunda turma. Eu só lancei uma turma, isso já tem uns 2, quase 3 meses, e vou lançar outra agora. E depois que eu lançar essa, eu não sei quando eu vou lançar a próxima. Sério mesmo, se eu disser pra você que eu sei, eu não sei. Mas vai demorar mais de 2 meses. Então, se você tem pretensão de fazer parte dessa turma, dessa tropa, eu quero que você fique ligado, porque dia 6 de junho eu vou abrir as inscrições. Perfeito? É um programa que vai durar 60 dias consecutivos e com certeza vai mudar o seu mindset, a sua configuração mental sobre como se preparar para concurso público. Eu já vou logo dizendo que eu fujo do padrão. Eu já vou logo dizendo que eu penso diferente, que eu estudo diferente. Então, se você quer uma coisa tradicional, não espere para fazer parte dessa turma. Se você quer algo fora da caixinha, vem comigo. Mas enfim, antes de rolar essa turma, vai ter um evento 100% online, 100% gratuito, antes de eu abrir essas inscrições, com 7 professores. E eu vou voltar aqui para mostrar para você. Opa, eu tô avançando, né, safado? Deixa eu voltar aqui. Tá atrás da 33. Olha aí, galera, quem vai participar. Para quem não acompanhou no início, né? Para quem já acompanhou sem problema, já até parou o vídeo. Olha só, nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter aqui, galera, professor aqui, ó, Júlio Vieira. Nós vamos ter professora Flávia Rita, tô colocando as setinhas aí. E eu vou estar participando, lógico, professor Emerson Caetano, professor Eliezer Nascimento, professor Carlos Alfama e professor Maxwell Paris. Do dia 30 ao dia 5 de junho. E vem comigo aqui para a tela, para você participar. Pode trazer para a tela de novo, safadão. Para você participar, vai ter um link aqui em cima no Facebook ou aqui embaixo se você estiver no YouTube. Cadastra o seu e-mail aí e ó, não só cadastra, mas confirma o cadastro. Porque tem muita gente que cadastra, aí chega lá o e-mail para ele confirmar e ele não confirma o cadastro. Se não confirmar, você não vai receber nada. Inclusive, quem não confirmou não está recebendo esses vídeos gratuitos de resolução de exercícios. Se você, inclusive, quiser receber amanhã, cadastra aí, porque eu mando para você por e-mail os vídeos dessa semana gratuita de resolução de exercícios também. Ok, galera? Então, ó, se eu juntar a aprovação, as minhas aprovações em concurso e desses mestres que eu coloquei aqui para vocês, queridos, vai dar cerca de, sei lá, umas 50 aprovações em concurso público. Só o Emerson Caetano passou em mais de 15 concursos públicos, galera. Aí, professor Eliezer, ó, só o professor Eliezer, mais de 10 concursos públicos, só eles dois, 25 concursos públicos. Se ligou no movimento? Então, é muita aprovação. Professor Maxwell Paris, que vai estar aqui, já passou em 8 concursos de cartório. Né? Então, deixa eu te falar uma coisa, nós temos sacadas para você, para ajudar você a alcançar o seu sonho. E se você quiser participar, já te falei, cadastre-se. Tranquilo, galera? Então, ó, beijo no coração, tamo junto. Eu espero que você escreva nesse vídeo aqui, ó, a saga continua, que você curta, que você compartilhe. Ei, deixa eu chamar a atenção. Curta, compartilhe, comente, é a forma que você tem para dizer para mim que você está gostando. Deixe de preguiça, curta, comente, compartilhe. Beijo no coração, tamo junto!